Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um vídeo em que eu vou falar da minha relação e minha família disfuncional. Lembrando que eu não ofereço nenhum tratamento, nenhum produto, não sou qualificada para dar diagnóstico. Recomendo se tiver traumas, problemas familiares, procure ajuda terapêutica. Procure também estudar sobre o assunto para entender como se relacionar se não puder sair e ir para outro lugar no momento, né, quem é com marido, a questão de filhos, pai, mãe, irmão, recomendo buscar ajuda. Recomendo também, se for casos mais sérios, procure até advogado, certo? Hoje o tema que eu vou falar é: não fale do assunto nunca mais. O que acontecer, não fale, finja sempre e evitará fúria e uma possível agressão. Sim, eu várias vezes na minha família disfuncional, eu percebi situações que poderia acontecer, as tais vias de fato, né. Só que é tudo muito camuflado, porque eu fui percebendo ao longo da minha vida um controle para evitar que aconteça o pior, né, porque enquanto não tiver uma agressão física e uma coisa, saia do controle do núcleo familiar e venha para a justiça, para a polícia mesmo, fica mascarado, porque eu particularmente acredito que em muitas famílias deve acontecer e as coisas ficam abafadas, né. Na minha infância aconteceu muito e ficou abafado, né, não saiu do âmbito familiar, né. Mas eu acredito que muitas famílias deve acontecer e ficar, porque está se falando muito da violência, do abuso emocional, mas, eh talvez as pessoas estão meio confundindo ainda o que que é o abuso emocional, o que que como que ele realmente acontece, como de que forma as pessoas, assim, suportam isso ao longo dos anos, por que que elas suportam, o que que está em jogo, o que que realmente está em jogo, se mulheres, se pessoas se sujeitam a algumas relações realmente tem a ver com questão financeira, se é só sobre dinheiro, né. Porque eu já lidei com abusivos e lido ainda, tanto a pessoa dona do recurso, do dinheiro mesmo, e tanto a pessoa que ficou sem o dinheiro. Então já vi 2 tipos de comportamento, a comportamentos, a que se vitimiza e faz você usar seu recurso para sustentá-la, carregá-la nas costas, e a que usa o recurso para humilhar também, para manipular, manter o controle sobre as pessoas. Formas que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida para sobreviver nesse sistema, na família disfuncional. Fingi que estava concordando, sabia que era impossível discordar, porque tem intimidação, tem coação, nunca dizer não, jamais. Dizer não, nunca. Concorde sempre, mesmo que esteja indo contra os seus direitos, sua vontade, seus desejos. Disfarçar que está vendo outra coisa. Esse disfarce eu usava muito para mostrar que não estava me interessando por algo, para ver se eu pelo menos podia conseguir realizar alguma coisa sem chamar tanta atenção. Negar quem sou e no que acredito, a maioria das vezes. Negar quem eu sou, o que eu acredito, como eu gosto das coisas, me conformar sempre com menos, para não incomodar ninguém, né. Nunca tocar em assunto delicado, nunca mais, mesmo que meus direitos básicos não fossem respeitados, nunca questionar quem se colocasse como autoridade superior. Sim, mesmo eu já adulta, eu sempre achei que eu não tinha mais eu não tinha meus próprios direitos, alguém sobrepõe a mim, alguém é mais velho, alguém é mais inteligente, alguém é mais tudo, até nas conversas. Alguém é mais tudo. Mesmo já adulta, já vivendo a minha própria vida, eu era submissa a decisões externas. Eu não estava tomando decisões da minha vida, escolhas da minha vida. As decisões mais importantes nos últimos anos da minha vida, não era eu que estava tomando. Eu estava me colocando em situações externas, depois que resolvesse a vida de todo mundo, eu ia parar para ver o que era importante para mim. Isso na vida financeira,
na vida de estudo, na vida, profissional, sabe, sempre medindo o crédito reservado para o caos familiar, né, dessa forma, já me preparando que o próximo caos e assim, a vida, isso assim, das gavetas de ponta cabeça a tudo, ao caos da minha vida, sem projeto, sem todos os meus projetos encostados no canto esperando e falei assim: "Vão resolver agora, vão mais essa, vão resolver essa vida, vão resolver". Mas fui entendendo ao longo do tempo que tem pessoas que para cada solução ela arruma um problema. Tem pessoas que vieram no mundo a passeio, e quem veio a passeio, alguém vai ter que trabalhar para bancar a festa dela. E eu descobri. E aí não banco mais festa, não fico patrocinando passeio, entendeu? Eh, Formas agressivas disfarçadas são bem complicadas de lidar, pelo menos para mim, pois o sistema morde-a-sopra é uma das formas de manipulação e controle, sim. Eh, Nem sempre o abuso ele vai ser, pelo menos na minha vivência, ele vai ser, grosseiro, gente que bate, que quebra, que bate a porta. O abuso, da minha percepção, no meu aprendizado também, ele vem disfarçado de muito cuidado, mas é um cuidado controlando. Vai aonde? Vai fazer o quê? Quando volta? É um controle, assim, do seu tempo e do seu espaço. Isso vai minando a autoconfiança, vai minando, assim, a sua vontade, porque uma das coisas da gente ser adulta é a gente poder, sabe, no mínimo, assim, sobre a liberdade, o mínimo, assim, levantei, me arrumei e saí, fui. Não tenho nada para dizer, não tenho nada, é o mínimo, principalmente quando você vive uma infância, assim, que tudo que você está fazendo é errado. Então, assim, consegui perceber que, às vezes, algumas formas de cuidado não são tão positivas. Não é porque, a gente não quer dar conta da vida, que a gente todo mundo precisa informar, no mundo que a gente vive, informar, mas, assim, chega uma hora que sufoca, porque todo mundo precisa de uma individualidade, de um pouquinho de coisa só sua, de um tempo só seu, de bem tudo. Até para casais, até, eu acho que tem que ter não é sobre segredo, mas ter uma coisa sua, ter um outro lugar que você vai que não é você não está tão disponível o tempo todo, é o espaço seu, o cercado seu, a distância para você se colocar. Então, eu fui percebendo também que algumas coisas parece muito cuidado, mas não é tão bom. Pelo menos para mim não é. Talvez eu seja uma pessoa chata. Para algumas pessoas assim: "Nossa, mas é malagradecida", às vezes a pessoa às vezes não é isso. Às vezes a gente porque eu sempre fui muito, para falar a verdade, apesar de ter nascido numa casa com uns 4 irmãos, eu sou a mais velha, eu sempre fui muito sozinha. Eu sempre fui muito sozinha, de certa forma. Né, no meu universo, eu ficava muito no tinha meus irmãos que são mais novos, eu tinha meu irmão que é um ano e meio abaixo de mim, que a gente era mais próximo de idade, então dialogava um pouco mais, mas de certa forma no meu universo eu sempre fui sozinha. Eu não gosto de andar em bando, eu não gosto: "Ah, vamos embora todo mundo". Então, assim, algumas coisas me sufocam e eu comecei a sentir que até não gostar de algumas coisas que todo mundo gostava, eu era muito chata. Mas, tipo, tem gente que gosta de carnaval, eu não sou fã, mas eu respeito, né. Ai, tem estilo de música que eu gosto, tem que a pessoa gosta de outro. Eu não tenho problema da pessoa gostar daquilo ali, eu só não gosto de ser obrigada a gostar daquilo ali. Só que numa família disfuncional, numa família padronizada que principalmente, assim, as pessoas têm uma coisa de honrar a família, tipo assim, até seu gosto musical você tem que honrar a família, até os lugares que vai, isso é honrar a família. Eu acho isso muito estranho. Eu não me conformo com isso, porque nós somos, assim, sujeitos históricos, né, cada um vai tendo sua jornada aqui, vai passando e vai gostando. A gente não vai gostar de tudo que nossos familiares gostar, pelo menos eu não sou assim, né. Não gosto de tudo.
"Ah, era lá na minha infância, na minha casa, no sábado fazia isso, aí vão fazer para sempre isso". Às vezes aquilo fazia só porque não tinha outra opção, ou sei lá o quê, e a gente fica às vezes padronizando uns comportamentos, né. Então o que eu aprendi na família disfuncional é sempre fingir, e sempre percebi uma possibilidade sim das vir de fato, apesar de ser negada. Porque eu já vi fúria, as pessoas falam fúria narcísica, mas eu não vou falar isso, porque isso é diagnóstico, né, de psiquiatra, né, eu não posso ficar falando isso, mas eu já vi fúrias, fúrias absurdas. Principalmente eu já vi fúrias após uma raiva de pessoas que elas transferiam a raiva, terceirizavam a raiva, né, para uma triangulação ali, e a fúria se reportava em outra pessoa em outro lugar. Já vi várias vezes. É bizarro. E dali eu fui vendo nessa escala a possibilidade de realmente as vias de fato, que todo mundo nega, fica ali. Eu realmente, todas as coisas que eu assisto de coisa familiar, de vias de fato, de quando chega os finalmente em famílias, com vários tipos de relações, pai, mãe, irmão, cunhado, tio, avô, primos, eu acredito que as coisas não são exatamente só naquele momento, que as coisas são construídas ao longo do tempo. E alguém sempre, pelo menos na minha vivência, alguém sempre vai sendo protegido. Protegido do caráter, que todo mundo, assim, todo mundo tem medo da pessoa explodir. Isso é muito ruim, porque isso causa uma tensão constante. É como se você tem que dar conta da possibilidade de alguém ser abusivo a qualquer momento com você ou com outros. E também eu comecei percebendo, ao longo dessa jornada minha, que tem pessoas que quando ela consegue se libertar do ciclo ali dela que era a pessoa primeira do abusador, ela tem uma tendência de pegar um outro bote e jogar ali, botar ali, e aí ela vira é horrível. Ela faz deboche, eu já vi isso. Faz deboche daquilo ali, da situação, como se só o fato dela já não ser a primeira pessoa que recebe mais. Então ela coloca alguém para aliviar a pancada que ela recebe. Eu já presenciei, vivenciei situações assim, infelizmente. Mas a cada dia eu tô aqui, né, me libertando, fazendo meus vídeos, quero continuar, é uma coisa minha, é uma decisão minha de fazer, uma coisa minha que eu largo tudo para lá, foco, como eu acho que eu já falei em vídeos anteriores, eu agora o tempo para mim é meu. Amanheço meus dias e a definição dos dias são meus. Antes eu fazia minha agenda da minha vida, colocando a vida dos outros primeiro. Fazer isso para fulano, isso para cicrano, e aí quando sobrava eu ia ver o que que eu ia fazer para mim. E sim, eu fazia isso. Muitos anos fazendo isso. Agora o dia é meu, eu defino a minha vida. E é isso, obrigada por assistir.